Este é o Vendeu Cresceu Cast, que fala sobre o mundo de negócios, marketing, vendas e processos. Vendeu, cresceu, cast. Nesse episódio, estou muito feliz em receber uma convidada especializada em processos, mãe do adorável Bulldog Tino, torcedora do Grêmio e CEO da Dove, uma agência de negócios com 14 anos de experiência focada em gerar receitas para os clientes. Karine Sabino é jornalista, professora universitária e pós-graduada em marketing e estratégias digitais. Também é membro da Associação Brasileira de Agentes Digitais, ABRAD, desde 2011, sendo a primeira mulher presidente da ABRAD Santa Catarina. Além disso, ela é uma integrante da comunidade DRD Experts. Karine atua como mentora e consultora para agências digitais, com foco em processos, definição de serviços, em modelo de negócios e também gestão. Agora vamos mergulhar nessa conversa fascinante sobre processos e fluxos de trabalho com a Karine Sabino. Como é que tu começou essa carreira, né? Eu vi ali que tu é jornalista, né? E te especializou em marketing e estratégias digitais. Me conta um pouquinho disso. Como é que Tá. foi? Eu sou formada em jornalismo, uma coisa que poucas pessoas sabem, há algum tempo, há um bom tempo. E aí a gente queria muito ter um negócio, né? A Mayra, que minha sócia, estudou comigo, se formou comigo, a gente tinha duas outras sócias que também estavam no curso de jornalismo, e a gente queria muito montar um negócio, porque a gente está no interior do estado de Santa Catarina. E naquela época, né, em 1900 Guaraná com rolha, a gente via muito atuação geolocalizada, então as nossas possibilidades eram muito poucas, né? E a gente decidiu, vamos montar aí um negócio, vamos ver na área que dá para empreender dentro da comunicação, dentro do jornalismo. E a gente foi seduzido pela assessoria de imprensa naquela época, né? Então a Adobe, ela surgiu como uma agência de assessoria de imprensa. Mas uma coisa que a gente tinha muito clara, Márcio, é que a formação acadêmica, ela no máximo nos tornaria boas jornalistas, mas não boas gestoras, boas empresárias. E aí a gente procurou a incubadora da universidade, hoje são as aceleradoras de startup, na nossa época era incubadora, para desenvolver esse lado de gestão, esse lado de olhar para o negócio, sabe? De ter zelo pelo negócio, não só pela área técnica. E foi lá no GTEC, que era incubadora, que a gente fez nosso primeiro plano de negócios, a gente tem ele guardado com zelo até hoje, e onde a gente deslumbrou que, cara, talvez a nossa ideia inicial, ela não fosse tão assertiva. E esse plano de negócio mostrou para a gente algumas possibilidades, e aí foi correr atrás da máquina mesmo, que além da minha formação acadêmica, eu tenho que estudar para posicionar a agência como uma assessoria de imprensa, como uma agência especializada em comunicação empresarial. Então, foi o start. E aí, com o tempo, você sabe que a Dove, ela sempre foi muito movida pelo associativismo, pelo network, por a gente Era a conhecer minha próxima pessoas, né? pergunta. Ah, é? Então, já vou antecipar. Que bom. Inclusive, eu te conheço dessa forma, né, pelo network, a Clint que fez essa aproximação, então a gente sempre gostou muito disso, a gente gosta de se relacionar com pessoas. E aí foi através da ABRAD, da Associação Brasileira de Agentes Digitais, que a gente entrou fazendo assessoria de comunicação para a ABRAD, a gente entrou como um fornecedor, que a gente começou a olhar para o mercado digital. Então, olha, peraí, lá no interior de Santa Catarina, isso aqui não está bem difundido, é uma possibilidade de negócio. E o mercado mesmo, os nossos clientes foram empurrando a gente para essa visão do digital, porque, como assessoria de imprensa, a gente focava muito no relacionamento com outros veículos de comunicação. Mas começou a se instituir o site dos clientes. E eram sites que estavam ali abandonados, né? Aquela coisa do cartão de visita virtual, estático e tal. E a gente começou a movimentar nesse sentido, então, a atualização dos conteúdos de assessoria dentro do site, a gente foi percebendo que esse perfil aí já não era tão focado em resultado, né? Fazia um bom RP, fazia um bom relacionamento, mas não trazia clientes nem nada. Então, desde 2011, a Adobe surgiu em 2008, então, desde 2011, a gente tem foco no digital. Então, não 100%, a gente cortou esse um cordão umbilical com off em 2012, mas desde 2011, por conta da ABRAD, dessa incubadora, que a gente despertou o interesse por outras áreas dentro da comunicação empresarial, indo para o digital mesmo. Legal. A Brad eu vi nascer aqui, né? Ela nasceu aqui, não sei se sabe, ela nasceu aqui no Sul.
Ela nasceu dentro da AG2, você chegou a conhecer a Não AG2. conhecia a A G2, mas AG2 eu conheço a história, mas a foi agência eu uma não das conhecia. mas conhece, provavelmente tu conhece lá o Daltro, né? Então o Daltro era sócio da AG2 junto com o César Paz, e eu entrei, tipo, eu era uma pessoa perdida lá dentro, né? Porque eram tudo agências com mais de 100 funcionários, já estavam naquela época. E eu era urgência. E naquela época não tinha espaço para urgência, não. Não sei nem como. Eu acho que eles queriam, né, ter mais um associado pagante do que qualquer outra coisa, porque era incrível, assim, eu ia em reuniões, claro que dava, assim, que nem tu falou ali, né, tu começa fazendo um serviço, a gente não fez serviços na época para outras agências, mas foi dali que a gente se espelhou, por exemplo, numa agência que estava pequena, e era pequena também, e ela fornecia um tipo de serviço que a gente estava migrando para o serviço na época. A gente estava deixando de fazer sites exatamente porque não tinha essa recorrência, né? Fazia o site, Uhum. entregava o site, e ali a gente começou a trocar com aquela agência. Eu contratei uma consultoria daquela agência para a gente fazer os MVPs, que hoje o pessoal não fala muito, né? Que é o mínimo produto viável. E daí a gente fez uma transição de sites desde 2002, que a gente fazia lá por 2011, 2012, a gente começou a fazer os MVPs, né? Só tinha eu e o Eric Santos, da Resultados Digitais, falando sobre o MVP no Brasil. Né, que era uma coisa bem Nova, né? iniciante, Bem diferente, né? bem nova, diferente. A gente fez mais de 100 startups, das coisas mais malucas que tu possa imaginar, né? Malucas não, né? A maioria queria copiar o Facebook na época e tudo mais. Só uma, para te ter ideia, três vingaram, né? Duas dessas 100, duas estão no mercado ainda hoje, né? Uma, não sei se tu conhece, é a Netshow, que faz lives. Começou fazendo lives, só para te ter uma ideia, começou fazendo lives de passar o chapéu online, né? A gente transmitiu, o primeiro evento que a gente transmitiu foi da banda Fresno lá no SWX, eu acho que é esse o nome da SWX, lá nos Estados Unidos. De madrugada, e as pessoas, a gente conseguiu lá os primeiros R$ 500 na época, que as pessoas pagaram para poder ficar passar o chapéu e ganhar premiação, moedinhas, enfim. Sim. Tá? E ali também a gente conheceu o inbound marketing, né? Sem nem saber o que era, porque a gente colocou RD para eles foram primeiro RD naquela versão vermelhinha, atendimento pelo Guilherme Lopes, um dos sócios. E bom, né? Então uma associação nos trouxe a isso, né? Trouxe tecnologia para dentro da caixa de ideias, porque foi a tecnologia que ninguém utilizava no Brasil também, que foi o nosso diferencial na época. E, enfim, eu acho que a associação ainda eu sei que houve algumas brigas aí, a Brad, não entrei muito a fundo, já se criou outra, não sei se sabe, já se criou outra associação aqui, né? Hoje eu estou um pouco por fora das associações, mas faz bastante sentido, né? Mas ali também, né? Daí estava contando ali, eu acabei te falando um pouquinho da minha história, né? Mas falando da tua, né? Que o foco aqui é contigo, né? Essa questão de especialista em inbound marketing, né? Já falei ali no início que tu é especialista, RD expert, né? Mas como é que foi esse caminho para chegar no inbound marketing, né? Que nem eu te falei, eu cheguei sem saber, eu fiquei um ano e meio fazendo inbound, contratei a Rock Content fazendo conteúdos para os produtos que eu tinha na época e nem sabia o que eu estava fazendo. Depois que a coisa, comecei a estudar muito conteúdo da HubSpot, na época, da Resultados Digitais também, já tinha um monte de conteúdo. Foi assim que eu entrei para o inbound marketing, né? Junto com a parceria da RD. Como é que foi para vocês, para a Dove, para a Karine, essa questão? De novo, foi por conta da associação, foi mais ou menos parecido contigo, assim. A gente já estava migrando para o digital, então a gente tinha uma produção de conteúdo, a gente tem ainda, a Dove tem uma produção de conteúdo muito forte, até pelo nosso histórico, né, de jornalistas, assessorias de imprensa, então a gente sempre teve um zelo grande por produção de conteúdo, só que era muito mais blog post, redes sociais e tudo funcionando de forma um pouco avulsa, sabe? Sem uma visão, assim, sincrônica da estratégia mesmo. Mas a gente tinha essa vertente muito forte de conteúdos. E numa reunião da Abrad, em Itajaí, estava o pessoal da Clint, né? E aí, quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu sou muito amiga do André.
E aí um dia o André olhou para mim e falou assim, por que vocês não estão fazendo embalde marketing ainda, daquele jeito André Sim. de ser, né? Eu falei, mas diabo de embalde marketing é esse? Eu, tipo, não posso fazer o que eu não sei o que é, né? Sim. E ele assim, como não? E aí ele me deu esse tipo start assim de tá, vamos procurar saber que monstrinho que é esse aí do embalde marketing. E a gente começou a pesquisar, e aí a Clint nesse papel, nossa, foi um parceiro assim primordioso com a Adobe. A gente ficou 3 dias dentro da Clint, assim, mostra pra gente como é que vocês fazem, o que que vocês fazem, Mesmo por onde a antes gente deles criarem começa. um hub. Isso Mesmo foi antes antes do deles hub. criarem um hub. Isso aí foi brodagem, foi parceria mesmo. André, Pô, legal. maravilhoso. Falou, não, vem para cá, eu mostro para vocês. Eles também estavam construindo os processos, mas já despontando, tanto que foram eleitos aí melhor agência do ano e tudo mais. E aí foi onde a gente teve o primeiro contato. E aí, Márcio, sendo bem honesto, assim, era algo, porra, maravilhoso, sabe? Tipo, caraca, isso aqui revoluciona muita coisa. E o inbound, né, o marketing de atração, o principal fomento dele é a produção de conteúdo, que a gente já tinha dentro da agência, né? Então, não era uma coisa que a gente precisaria terceirizar, não era algo que eu ia ter que descobrir como fazer, mas a gente não tinha vertente de tecnologia. Então, o gap aí foi a gente estudar a plataforma, a gente entender integrações, a gente correr atrás desse processo de montar uma estratégia de embalde marketing linkada ao comercial, porque a Adobe sempre teve essa preocupação de que o investimento do cliente no marketing voltasse para ele, né? Porque eu entendo isso, que ações de marketing sem resultado de venda não são ações de marketing, né? Então, a gente tinha essa preocupação e foi o André, foi o pessoal da Clint, George, ensinando a gente a vender o projeto, o André ensinando a gente a executar o projeto, compartilhando com a gente os materiais que eles já tinham de setup, de integrações. Então, assim, foi ali que a gente começou a entender isso, e aí, claro, a gente virou parceira RD, a gente começou a ir, peraí, a gente não é a Clint, então o que disso que a gente teve acesso a gente adapta para o modus operandi da Adobe, para o nosso perfil de cliente, e a gente teve nisso. Em 2013, a gente aplicou embalde só para agência. Tudo que a gente pôde errar, a gente errou dentro da Adobe. Então, a gente foi o primeiro cliente embalde da própria agência. A gente é um cliente da agência até hoje, Sim. a gente faz todas as ações de marketing, mas a Adobe foi a nossa grande escola, assim. Então, a gente foi pegando aquilo que gentilmente a Clint liberou para a gente, tá, vamos testar para o nosso modelo, vamos errar primeiro dentro de casa. Então, em 2013 foi um ano só de estudos, muito estudo, muito erro mesmo, né? Mas a gente entendia que se fosse para desperdiçar tempo e investimento de alguém que fosse o nosso próprio, ao invés de se colocar no mercado e queimar. E aí, em 2014, a gente teve aí a entrada dos primeiros clientes de embalde. Foi um negócio muito insano, porque a gente decidiu fazer uma troca de 100% da nossa carteira de clientes. Então, a galera ou vinha com a gente para a operação de embalde, ou a gente ia descartando, e claro, a gente não fez assim, né, um rompimento, Sim. porque tinha um boletinho para pagar, a gente foi assim, não, quer migrar para embalde marketing? Não, então quando o seu contrato encerrar, a gente não vai promover a renovação, e a gente com o Teve tempo muita nessa gente que não transição, quis fazer, que tem muita gente que não teve quis muito migrar. teve muita gente, porque não era algo difundido no mercado, né? A RD fez um baita de um trabalho de educação do mercado, mas a gente estava falando aqui de clientes, de novo, geolocalizados, né? Com uma visão ainda de pouco investimento no marketing, o marketing sempre visto como um custo e não como um investimento, não como uma ferramenta de fato de Ainda é aquisição. assim, né? Imagina naquela época Ainda que assim, ainda é mais devagar. Né? né? E assim, a Adobe sempre teve, já desde a época da assessoria, um pezinho dentro de indústrias, onde as coisas tradicionais elas são muito enraizadas, né? A gente ainda fala de transformação digital dentro da indústria. Então, cara, desculpa a expressão, mas era um ato, sabe? A gente estava de foice abrindo coisas aqui no interior do estado. E, de novo, ainda com aquela visão de que o nosso mercado era geolocalizado. A gente ainda não tinha despertado para essa coisa de internet não tem barreira, né? Só que o que aconteceu? Em 2014, a gente começou com poucos clientes fazendo essa transição, errando bastante. A gente aprendeu muito no erro, muito no erro. A gente se desdobrava para corrigir antes de estourar no cliente, mas a gente sabe quantos erros a gente cometeu em estratégia, em operação, precificando errado, indo atrás do ICP errado, tanto que hoje um dos pontos do nosso ICP é maturidade digital.
Não tem Sim. cliente que performe bem no inbound sem maturidade digital, né? Então, a gente foi aprendendo com os erros. Em 2018, a gente já tinha bons resultados no inbound. A gente já tinha, tanto que em 2019 a gente foi finalista do prêmio da RD em cases de sucesso, né? Que ano? Mas a gente não... 2019. Mas a gente ainda não se posicionava como somos uma agência inbound, sabe? Ainda não tinha, assim, adotado essa postura. E a gente estava, nesse momento, fazendo um processo de construção da cultura da Adobe, né? Construindo aquele código de cultura da Adobe que eu amo de Sim, paixão. eu também gostei muito dele. Ele é muito bom, né? Eu acho É. sensacional. Mas, e aí a gente construiu, até estava montando aqui uma apresentação para o meu time para hoje, um plano de desenvolvimento individual, o PDI, né, o famoso PDI. E aí a gente Uhum. começou a mapear qual era, além da projeção da empresa, qual era a projeção que cada profissional queria ter. A Adobe se posiciona como um time de especialistas, e para a gente falar que nós somos um time de especialistas, de fato, a gente precisa ser especialista. Então, a gente foi mapear quais eram as áreas de estudo que deveriam estar dentro desse PDI, quais eram as novas pontes que a gente precisaria construir para posicionar a Adobe como uma agência de inbound marketing. E aí, a visão do expert veio disso. Então, peraí, ter uma chancela RD já era muito bom, a gente já era partner Gold, ok, mas parecia que faltava alguma coisa, por mais que o conhecimento já existisse, a expertise já existisse, a gente percebeu que tinha algumas outras chancelas que seriam importantes para a gente ter mais penetração no mercado, para a gente conseguir tirar algumas objeções que existiam, principalmente aqui ainda, né, na nossa região, quanto a isso. E aí a questão do RD Expert veio desse PDI. Então, eu botei lá que a minha meta era ser PDI, era ser RD Expert em 1 ano, e aí eu fui atrás, tipo, o que eu preciso para entrar nesse script? Na época, tinham 10 quando eu entrei. Eram 10 pessoas, 10 profissionais com a chancela de RD Expert. E, cara, eu brinco, assim, eu nunca passei por um processo seletivo de empresa, mas foi um processo seletivo cabuloso, assim, para eu provar que eu entendia do inbound, que eu sabia como ser estrategista dentro do inbound, que a Adobe conseguia entregar resultados e que a nossa gestão é eficiente, porque o RD Expert, ele vai muito além do inbound marketing. Ele traz uma visão de gestão da agência. Eles têm a preocupação, essa chancela, ela não é só sobre conhecimento técnico, ela é sobre você dar garantias para o seu cliente de entrega, não de resultado, porque isso não existe, né? A gente não consegue prometer resultado, mas que a operação da agência ela é saudável ao ponto de garantir entregas para o cliente. Sabe aquela coisa de não comprar gato por lebre? Então, essa chancela, ela vem disso. As pessoas que estão ali dentro, elas têm competência técnica, mas elas também têm uma seguridade da gestão de projetos que vai permitir para você, de fato, avançar nessa estratégia, ter seguridade da entrega, ter, de fato, profissionais alinhados com teus objetivos. Então, foi daí que surgiu tudo isso, de um plano de melhoria e prospecção comercial da própria Adobe. Legal. E os processos, eles começaram a surgir antes disso? Né? Como é que começou a surgir os processos na Adobe? Lembra que eu falei que a gente foi para a incubadora, né? Então, assim, eu brinco que eu sou formada em jornalismo, PhD Sebrae, porque dentro da incubadora, a gente foi com foco de aprender a ser boas gestoras. E o que acontece? A maioria das incubadoras, não sei como é agora, mas na época, a maioria das incubadoras eram um braço do Sebrae, ela tinha um apoio técnico muito forte do Sebrae, né? O Sebrae estava, de fato, inserido dentro dessas incubadoras. E a gente sabe que o foco do Sebrae é promover a capacitação e gestão dos empresários, né? É fomentar que os empresários tenham sucesso nessa jornada empreendedora. E, Márcio, a gente abraçou todos os cursos do Sebrae. Era assim, vai ter curso de fluxo de caixa, estamos dentro, vai ter curso de comercial, estamos dentro, vai ter curso de marketing, estamos dentro. Então, tudo que é curso do Sebrae, a Adobe fez. Claro, cada sócia dentro da sua expertise, né, seguindo isso, mas a agência como um todo, a gente abraçou esse processo de construir. Então, eu sou Empreteca, Adobe faz Sebrae+. Eu ia te perguntar do Empretec, é o bicho de sete cabeças mesmo que falam?
que Você porque tem que sabe estar que preparado psicologicamente, não sei o quê e tal, é bem faca é na caveira. punk. É punk, mas todo mundo deveria fazer. Eu Eu, fugi eu dele fiz... várias vezes. Ai, é maravilhoso. Ele te desconstrói, mas não te desconstrói numa visão coach, sabe? Não, Uhum. não sei como é que eu posso, e não estou falando nada contra os coaches, pelo amor da Virgem, eu amo a Ellen, nossa coach aqui na É que Adobe, tá fez com, é milagres. que o nome que o nome coaching está ficando pejorativo no mercado, né? Tanto que coach e consultoria o pessoal está trocando, né? Pelo que a gente está se posicionando hoje, né? Eu também, né? Que é mentoria, mentor, né? O nome daqui a É, pouco vai mudar o nome só, mas é, bem- tem, né? Tem pessoas e pessoas, é bem isso que está falando, né? e assim, enfim, né? E aí ele, voltando para o Empretec, ele te desconstrói, mas na prática. Sabe aquelas coisas que você acha que você é muito bom? Ele vai te Uhum. desafiar a provar que você é exatamente bom. E aí a gente percebe que talvez Não não sou tão bom, tanto, entendi. talvez assim, não tanto, eu seja bom, mas não tanto quanto eu acho. E aí são essas coisas que tornam a rotina pesada. Então, tipo, pô, você tá ali na pressão de conseguir resultado, porque você tem que mostrar resultado ao fim do Empretec, mas ao mesmo tempo você está passando por um processo interno aí de rupturas de barreira, de reconstrução, de reavaliar alguns demôniozinhos internos, sabe? Então, assim, mas é sensacional, eu indico todo mundo. Inclusive, na Adobe, durante muito tempo, era pré-requisito. Quando a pessoa entrava na Adobe, depois do primeiro ano dela da casa, ela deveria fazer o Empretec. A gente empurrava mesmo ali, Isso sem porque ser gestor, não, qualquer cargo. ciências gestores, qualquer pessoa, serve para todo mundo, assim. Inclusive, ele facilita, porque eu sempre falo, né? Empreender não quer dizer ser empresário, né? A gente pode ser um intraempreendedor dentro do lugar onde a gente está. E ele traz muito essa visão da gente saber usar as nossas competências independente de onde e quando, sabe? Qual é o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho agora? É mais ou menos esse o sentido do Empretec, assim, como eu faço melhor agora, pensando numa visão de futuro, sabe? Então, vale a pena. Mas, por essa questão do Sebrae, né, voltando, assim, por essa questão do Sebrae, a gente percebeu que se o nosso objetivo fosse que a Adobe crescesse e fosse perene, então, que a gente, de fato, a Adobe era o nosso plano A e o nosso único plano, né, que a gente precisava que ela se consolidasse, que ela crescesse, a gente deveria olhar para a gestão com carinho. E quando a gente olha para a gestão com carinho e pensa em crescer o negócio, o processo ele é intrínseco. Construir processos é intrínseco, né? Quando a gente fala de processo, principalmente no meu caso, que eu falo de processos para agências, a galera acha que é só otimizar entregáveis. Ah, como que eu distribuo isso no time e faço ele cumprir prazo? Uhum, E não, sim. né? A gente está falando de processo financeiro, de processo comercial, de processo da distribuição e execução dos serviços, de processo de pós-venda. Então, é uma gama gigante quando a gente fala de processos. E esse zelo pela gestão, essa vontade de querer fazer dar certo, foi que trouxe esse zelo, essa construção dos processos para dentro da Adobe. Então, na Adobe existe desde 2008, quando a gente fundou a agência, já passou por 150 mil alterações, porque eu sempre Vem falo, aprimorando ao longo do tempo. óbvio, né? Mas pô, processo é um organismo vivo. Você fez ontem, Sim. talvez não se aplique hoje. Né? Você mudou o seu perfil de negócio, você mudou o seu perfil de cliente, você está almejando algo diferente, então as ações elas não são repetitíveis o tempo inteiro. Sempre falo, o processo ele existe para a gente criar uma empresa autogerenciável. Quanto menos ali depender de pessoas, melhor. Em que sentido, Kari? Pessoas indispensável? Claro que não. Não existe processo sem pessoas. Mas a gente não pode ficar refém daqueles que estão conosco. Eu preciso que, se haja necessidade de troca, seja por necessidade da empresa ou pela pessoa, eu não esteja refém dela. Que os meus E nem ela processos refém sejam às vezes, né? cíclicos. Às vezes ela tem uma Justo. oportunidade e, pô, mas a empresa depende de mim, então isso aí ajuda. E principalmente no quesito sócios, né? Às vezes a gente está aqui amarrado numa coisa, porque, pô, se eu sair, ferrou, fecha. Pô, se eu sair, quebra. E aqui na Adobe a gente tem muito essa visão, assim, de ter tudo documentado, todos os processos descritos, nem sempre da melhor maneira, eu falo isso. A gente
parou de focar no perfeito para fazer o possível, porque processo muda todo dia, então qual é o melhor possível que eu posso ter neste momento, porque perfeito não existe, né? Não, inalcançável quando a gente fala de processo, mas é muito nessa visão, assim, tem uma coisa que a gente sempre se pergunta se a Adobe, ela se hoje existisse uma Adobe em cada capital do país, os processos seriam replicáveis? Ou eles dependeriam que eu estivesse lá para eles serem executáveis? Se eles não forem replicáveis, a gente não tem bons processos. E é esse o nosso foco. Construir processos replicáveis, que a Kari saiba executar, que a Mayra saiba executar, que a Ana saiba executar, que o João saiba executar, que não dependa de uma única pessoa, que ele esteja construído de uma forma que permita a autogerência. E é isso que a gente busca todo dia. Mas essa visão veio da incubadora, veio do Empretec, da preocupação da gente fazer esse negócio dar certo. A gente não tinha plano B, era a Adobe ou era a Adobe, então essa necessidade também fez a gente ter esse olhar para a gestão, mas veio muito disso. E aí a gente foi ficando chata com o tempo, né? Aí a gente foi ficando cada vez mais metódica. Ah, não, isso aqui precisa ser aprimorado, isso aqui precisa ser Chata não, né? incorporado. Eu considero vocês ali zelosas pelo negócio de vocês, pelo negócio do cliente, né? E agora também, né, entrando na parte de mentoria, né? Que hoje eu acho que é o desafio que você está enfrentando aí, né? Que é ensinar as agências digitais a terem seus processos bem definidos, né? A gente estava conversando aqui em off, né? A questão de processos comerciais, mas falando desses processos de fluxos, né? Que vocês têm na Dove, é o mesmo fluxo que você mentora, que você ensina, ou o que tem de diferente na mentoria? Me fala um pouquinho mais sobre mentoria e processos, né, para agências. Tá? Eu sempre falo assim, ó, a mentoria ela é um aconselhamento. É muito difícil você vir para a mentoria ou para a própria consultoria de processos com uma boa prática definida, do tipo, siga este caminho, esta é... Por quê? Porque cada negócio é um negócio. Né? Se a gente tiver aqui 10 pessoas ouvindo a gente, 1000 pessoas ouvindo a gente, cada um tem um modelo de negócio. Então, é muito difícil você trazer receita pronta. O que funciona para a Adobe como processo pode não funcionar para a caixa de ideias. E como mentor, eu tenho que ter essa visão e essa responsabilidade de dizer para o meu mentorado, olha, o que eu vou compartilhar contigo é tudo o que eu vivi enquanto Adobe. E eu sempre falo assim, eu errei muito e eu vou tentar que você não erre tanto quanto eu. Sim. Mas a verdade é que tudo o que eu te trouxer são insights para que você avalie e aplique da melhor forma dentro do seu negócio. Porque se for um mero copia e cola, vai dar ruim, vai dar errado. A gente está falando de pessoas diferentes, de perfis de lideranças diferentes, de perfis de entregas diferentes, de perfis de clientes diferentes. Regiões Né? Então, diferentes, né? A gente está negociando com empresas do Nordeste, por exemplo, é um outro ritmo, né? É diferente de uma empresa em São Paulo, né? Então, é isso aí que tu está falando, são processos diferentes. Eu acho que legal isso que está falando, que então tu personaliza, né, para a mentoria para cada um. Ela segue um fluxo, né, Márcio? Porque assim, eu preciso ter uma cadência lógica para explicar para as pessoas, né? Então, por exemplo, a parte da consultoria, ela começa lá na revisão da proposta comercial, porque aí está uma grande falha, a gente acha de novo, né, que processo é só distribuição de tarefas, produção, e não, começa com etapas anteriores. Então, a gente faz uma revisão de proposta comercial, quais são as regras do jogo que tem que estar muito claras lá para que o cliente não fique inferindo no nosso processo posteriormente. Então, a gente parte disso e vai até a parte da construção de indicadores e KPIs para saber se a agência está tendo resultado ou não, se está no caminho certo ou não. Só que, por mais que ela tenha uma sequência lógica, né, por mais que eu traga aí temáticas que se interligam para a construção do processo, é um bate-papo, é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou trazer alguns hacks, eu vou trazer algumas boas práticas, claro que sim, mas eu vou te ouvir para entender como é que tu vai aplicar aquilo ali da melhor forma dentro da tua agência. Então, coisas que eu escuto muito, por exemplo, cara, uma questão fundamental para processo em agência é time sheet. É a gente saber o quanto a galera leva de tempo para cada tarefa, porque senão eu não organizo a casa nunca. E aí eu sempre escuto dizendo, olha,
meu time, se eu botar timesheet aqui, pira. E aí a maneira de aplicar timesheet, por exemplo, é diferente para cada agência. Tem, né? A gente vai tentar construir a cultura dessa visão de uma forma personalizada para cada agência. Então, de novo, por mais que tenha metodologias que a gente precise seguir, um caminho lógico que a gente vai construir, não tem como eu fugir da personalização. Não tem, né? É isso. Legal, legal. E como é que tu está vendo, né, essas agências? São agências ainda que estão migrando para o digital, as agências que te procuram para mentoria, ou são agências que já estão no digital, mas precisam, no digital que eu falo, é entregando serviços digitais, né, inbound marketing, outbound, enfim, né? Ou são agências mais tradicionais que ainda não migraram? Qual é o perfil, assim? A maioria ela já está dentro do cenário digital, né? É bem misto, mas a maioria já está dentro do cenário digital. Ou 100%. Alguma coisa já está fazendo alguma coisa, ou já está fazendo alguma coisa digital, ou 100%, está fazendo tráfego pago. Isso, ou 100% digital, tipo, já está dentro do digital, só entrega serviços digitais, ou mantém ainda uma operação híbrida, né? Um pouco off, um pouco digital, mas isso é um percentual bem menor, bem menor. O que é engraçado é a dificuldade processual, aliás, não, me expressei errado. A dificuldade em construir novos processos, ela é muito maior nas agências que vieram do off e estão indo para o on, do que as nativos digitais. Eu não sei se é uma questão cultural dentro disso, mas eu vejo o pessoal nativo digital muito mais disposto a fazer acontecer essas mudanças. Sabe, eu vejo eles muito mais acelerados nesse processo. Quem veio do off para o on, parece que ainda tem um pouco de receio. Sabe, assim, eu tenho um perfil um pouco mais procrastinador quando a gente fala sobre mudar as coisas. Sobre, olha, talvez isso que você está fazendo precise de fato ser pivotado e focar nisso aqui, porque tem coisas que a gente consegue simplesmente adequar, tem coisas que a gente precisa abrir mão, né? Tem culturas dentro da agência, tem modos de agir dentro da agência que às vezes a gente precisa erradicar mesmo para que outra cultura mais produtiva, mais lucrativa, ela surja. Então, eu vejo, assim, hoje eu atendo todos os perfis, aqui o nativo digital, a agência nativo digital, a agência que está mudando, mas eu percebo que o nativo digital, ele consegue alterar processos de uma forma muito mais rápida do que quem está migrando. E isso tem muito a ver com o perfil do dono. Não é nem tanto com o perfil do negócio, mas muito com o perfil do sócio, da equipe que está ali inserida nesse processo de construção. É bem aí que eu estava tentando entender, né, qual é a diferença de quem era uma agência off para digital, né? O off ele tem mais restrição. Eu me lembro de uma agência que era da família aqui no interior, aqui do sul, né? E eu encontrei eles aqueles RD que tinha que rodar on the road, né? Daí encontrei aqui em Porto Alegre mesmo. E, né, me surpreendi por ele estar ali, mas ele estava ali só por estar, né? Ele não, né? Até hoje ele não migrou pro digital. Outras agências começaram depois. Eles eram uma agência bem tradicional, catálogo, propaganda, tudo mais. E hoje, até se não me engano, a outra agência que era concorrente, ela, se eu não me engano, foi a última que ganhou o prêmio no ano passado de melhor agência. Não me lembro o nome agora. Isso, a de Caxias do Sul. A de Caxias. Eles eu acho que eles começaram ali eu não sei muito a história deles, mas eles tinham um pezinho menos no off do que essa outra agência, né? Aquela questão de resultados, entregar resultados, isso foi uma coisa que eu vi desde o início, quando a gente se tornou parceiro na RD, que era uma dificuldade de agências entregarem resultado. Por quê? Né? Porque a agência sempre teve aquela questão, as mais off, né? Quando o off virou digital, não sei se vocês passaram por isso, de ganhar uma comissão de tudo que era investido, né? Cobrava ali eu vou investir em Google Ads, mas 20%, eu vou te cobrar um FII mais 20% do que tu investir. Não faz sentido, né? Hoje não faz sentido, né? Para mim nunca fez, né? Desde o início, porque daí quanto mais eu tiver que investir, mais a agência está ganhando. É uma coisa meio complicada, mas isso já estava meio que enraizado no off, né? Então tem todo esse cenário aí que eles não queriam abrir mão, não querem abrir mão. Às vezes eu acho que isso aí ajuda um pouco
é um desafio para eles, né? É uma receita... É uma receita garantida também, né? É difícil, assim, eu falo muito isso na mentoria, sabe, Márcio? Enquanto a gente estiver pensando com o financeiro, a nossa cabeça de gestor, ela agir meramente pelo financeiro, a gente não avança. Porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas, de alguns ganhos imediatos, para a visão de médio e longo prazo. Não tem como ser diferente. Se eu não abro mão de nada, eu não avanço. Então, por exemplo, quando a gente vai construir processos, principalmente quando a gente começa a perceber que tem alguns clientes que são onerosos dentro da agência, então vamos lá, instalamos timesheet. Cara, primeiro indicador do timesheet nunca foi sobre o quanto as pessoas produzem dentro da agência, nunca foi para fiscalizar a hora de trabalho do time. Sempre foi para avaliar 2 pontos. O quanto o meu cliente me toma de tempo, então, a quantidade de horas que eu previ para aquele projeto está certo ou não está certa? Né? Ele me onera, e se a minha precificação está correta, então eu estou cobrando o valor por hora adequado, né? Dentro de cada entregável dentro da agência, a minha previsibilidade de horas é coerente, ou eu cobrei 100 e o cliente está usando 1.000? Então, esse é um ponto. E aí, quando a gente aplica e depois dá uma olhadinha nesse indicador, cara, o dono da agência, ele sofre muito, porque ele diz assim, mas eu achava que esse era o meu melhor cliente, e ele descobre que aquele projeto não é nada lucrativo para ele. E aí, só que a cabeça está tão no financeiro imediato, do tipo, eu não posso abrir mão desse contrato, eu não posso não renovar este contrato, e a gente vai mantendo na casa projetos que oneram, né, um pouco por falta de processo realmente, porque a gente consegue otimizar muitas etapas na hora da revisão do processo, mas muito também a gente mantém ele por conta dessa visão do curto prazo. Eu lembro que eu e a Mayra, você conhece bem a Mar, né? A Mar é a gestão financeira total da Dove, comercial, financeiro. Não chama ela de Mar, que o pessoal vai achar que ela é ruim, que ela é uma pessoa má, né? Não, ela é um doce. Na verdade, eu sou a bad cop e ela é a good cop. Então, não é nesse sentido. Mas um dia nós estava discutindo sobre aquelas coisas que a gente faz dentro do nosso modelo de negócio, que é a agência, que é um favorzinho para o cliente. Mas é só isso aqui, é só uma entreguinha a mais, é só hoje, é só esse favor, né? E aí eu lembro que ela trouxe para mim assim, na visão comercial financeira, de novo, olhando o financeiro naquele momento, ela falou assim para mim, era algo que o cliente queria fora do escopo. E era fora do escopo não do cliente, era fora do escopo da Adobe. Era um serviço que a Adobe não prestava. Para a gente seria fácil fazer, executar, porque vinha do nosso histórico de off. Mas a gente estava com outro foco, a gente estava com outro posicionamento. E eu lembro que naquele momento ela falou assim para mim, mas não custa nada a gente fazer isso. Porque a gente ia ganhar um dinheirinho, que naquele momento financeiramente era bacana. O cliente ainda ia pagar. Ia pagar. Não, nesse caso ele ia pagar, só que estava fora do escopo da Adobe. Sim. Né? Sim. Então, assim, eu lembro que ela trouxe a visão para mim financeira pontual, do tipo, Kari, não nos custa nada fazer isso, do tipo, não vai onerar o time fazer aquilo ali para o cliente. Mas a verdade, Márcio, custava muito, custava o nosso posicionamento. Se a gente tinha tomado uma decisão de ser 100% digital, 100% focado em inbound marketing, qualquer coisa que a gente assumisse com o cliente fora disso, comprometia o nosso posicionamento. Já tinha demitido outros clientes, né, para mudar, para entrar dentro do novo posicionamento, novos serviços, né? E assim, às vezes a gente se perde nisso, né? A gente acaba olhando de novo por curtíssimo prazo e a gente abre mão de ganhos maiores a médio e longo prazo. E tu sabe que essa aplicação do processo, essa resistência de alguns sócios na mudança do processo, vem muito disso. O cara sabe que ele tem um problema de entrega, ele sabe que a agência não é lucrativo tanto que ele deveria ser, ele sabe que para cada cliente que entra, ele está contratando um profissional novo e essa régua nunca equaliza, essa balança nunca se equilibra, mas ainda assim ele é resistente com algumas coisas. E sabe por quê? Porque vai mexer no modus operandi dele. Às vezes o problema da agência é o dono, às vezes o problema do negócio é o dono, porque a gente está tão enraizado na maneira como a gente fazia que a gente não se abre para o novo.
né? E a mudança de processo tira a gente como gestor da nossa zona de conforto. Faz a gente voltar, às vezes, algumas etapas na construção da agência, na construção do negócio, para melhorar. Então, vamos voltar ao nosso papo off aqui, né? Processo comercial. Você já tem um processo comercial, por mais que ele não seja o perfeito, por mais que eles não sejam o que te dê o melhor resultado, você já tem um processo. E às vezes você tem várias pessoas envolvidas nesse processo. E aí vem aqui, né, a gente como mentor dizer, peraí, vamos regredir aqui algumas etapas? Vamos parar o que você está fazendo hoje porque está errado? Vamos voltar a discutir aqui playbook, vamos voltar a discutir discurso, vamos voltar a discutir objeção. O cara, tipo, Propostas, assim? serviços, né? Como assim, né? Tipo, como precisa? E aí fica agarrado no modus operandi atual, com visão de curtíssimo prazo, porque toda mudança de processo exige tempo, exige trabalho, exige monitoramento, né? Então, pô, eu vou te onerar em tempo para uma coisa que hoje, teoricamente, me garante uma estabilidade, e a pessoa fica reticente com essa mudança. Falando Mas em tempo, tá fazendo sentido tudo não, isso, não, né? não, total, bem alinhado pelo que a gente já passou e até algumas mudanças que o rumo que eu tenho tomado hoje tem a ver com isso que está falando, às vezes até porque eu sou um cara de processos hoje comerciais, processo de agência, eu vi que não era para mim, apesar de conhecer todo o processo. Minha sócia perguntou, tá, mas por que a gente não continua vendendo em mão de marketing? Porque é um processo que tem que ter ele muito bem organizado, e ele tem muitos flows, né? Que levam para muitos lugares para chegar ao mesmo lugar que é o dinheiro no bolso do cliente, né? Então, hoje eu prefiro mexer já direto no bolso, né? Que é o processo comercial. Hoje, a gente até tem clientes que começam com um processo comercial e depois perguntam se ele não quer, se a gente não quer refazer site, se a gente não quer refazer o marketing digital, e aí a gente vai entrar nesse dilema que você está falando. É posicionamento. Daqui a pouco a gente vai chegar um momento que não, a gente só faz processos comerciais. Quem faz inbound marketing é a Dove, um exemplo, né? É a agência XYZ, não é mais a caixa de ideias, tanto que eu estou até mudando o nome. Já te adianto, eu mudando o nome não, né? Que nem aquilo que eu te falei em off também, né? A caixa de ideias vai ser outra coisa, e eu estou criando o Vendeu Cresceu, que é mentoria, é consultoria de processos comerciais. Por isso que eu estava bem, né, contente aí de conversar contigo sobre processos, porque processos, eles são iguais no sentido de processos, né? O que muda são pessoas e cada fluxo, né? Até esse fim de semana eu vi ali que tu também tá por dentro do PICE, né? Que é a metodologia de processos lá da Resultados Digitais, né? Da RD, né? E pô, vi um cara de agência lá, acho que é o Marcão, se eu não me engano, o nome dele, não sei se tu conhece, e ele Conheço, estava usando o maravilhoso, Marcão. ele estava usando o BPM, não sei se tu utiliza aí o BPM. Eu fazia meus fluxos, aqueles fluxos de mapa mental, fluxos direto no CRM. Pô, daí o Marcão foi lá e veio com BPM, uma coisa super antiga. Se eu for pesquisar, isso aí deve ser desde o tempo da Toyota, lá do início do Lean, e é uma coisa que agora eu vou começar a utilizar, né? E, então, processos, eles são, digamos, eles são coisas antigas adaptadas ao novo, né? Deixa eu te mostrar, Márcio, você falou isso. Olha só, todos os processos da Adobe, eles Aham. vieram desse livro aqui, que é Gestão de Processos Melhores Práticas. E ele fala de indústria. Uhum. É um livro de gestão de projetos industrial. O processo veio da indústria, não é? O E a gente, Kanban, mas enfim, é veio tudo muito lá. isso. A gente acha que a gente precisa reinventar a roda. E tem tanta metodologia boa no mercado. De novo, processos precisam ser adaptáveis. Então, né, de novo, vamos pegar aí BPM, na Adobe vai ter um ponto que é diferente do de vocês, é assim porque são negócios diferentes. Mas a gente está tão atrás Do novo, sabe né? Da nova assim, ferramenta. mas da salvação, sabe aquela metodologia que vai ser a salvação de tudo, que a gente esquece de perceber que quem tem bons resultados, e o Marcão fala muito disso no curso dele, alinha muitas estratégias, alinha muitas metodologias.
qual é o melhor que eu posso tirar de cada um desses pontos e construir o meu flow, né? Construir a minha cadência. Então, assim, de novo, existe uma busca tão insana, às vezes, pelo novo, e aquele novo, assim, pronto, aquele novo que vem e se encaixa perfeitamente, que a gente esquece que processo é adaptabilidade. Bons processos vêm de adaptabilidade. Não tem receitinha, não tem metodologia que vai entrar aqui e vai ser perfeita para mim. Eu escuto muito nas mentorias assim, Karen, mas qual é o melhor software de gestão de projetos? Cara, aquele que funciona para ti. Qual é a melhor metodologia de vendas? Aquela que funciona para ti. Porque, de novo, não é porque uma empresa, uma agência aplicou e deu resultado que em outras 10 vão ter o mesmo resultado. É a mesma coisa que para processos comerciais dentro de uma empresa. Para cada empresa vai ser de uma forma. Por isso que eu estava conversando contigo, a questão, né, que a gente sempre soube, a questão que eu acho que isso aí sempre foi parecido, apesar de diferente no ASP, no perfil ideal de cliente, né, da Adobe, da Caixa de Ideias, né, uma com indústrias e outra com negócios digitais. Fugiu agora o nome. De tech? Tecnologia. Né? Trabalhei anos com tecnologia, me esqueci agora, não branco. Mas, porque daí tu começa a poder replicar algumas coisas, né? Mas aí tu entra, provavelmente também tem isso na indústria de tecnologia, digamos que dependendo do valor do software, vai fazer que a tua venda mude totalmente, dependendo do ticket, né? Se tem implementação, não tem, se ele é SaaS, isso muda completamente, tem ciclos de negócio. Uma das minhas brigas, né, assim, entre aspas, com o pessoal da RD, nessa questão de tier, né, de agências, é que a gente não estava mais se enquadrando, porque eles faziam cobranças de vendas, por exemplo, onde eu estava alinhado com o meu cliente, não com a RD. Um exemplo, tá? A RD lá tinha uma métrica que quem tivesse gerando 50 leads por mês, mínimo, estava dentro da média. Quem não estava gerando 50 leads, não estava dentro dessa média e caiu o tier. No nosso caso, a gente tinha alguns clientes que 25 leads por mês bastavam, já estavam dentro da nossa métrica, bastavam porque uma venda por ano era o que eles estavam prevendo daquele canal, porque é o que suportava, né? E a gente estava falando de alguns milhões, não é um software da RD que o cara tem ali um ticket que vai dar 20, 30 mil no ano, a gente estava falando de 30 milhões para cima. Né? Então, é uma venda mais complexa, né? Que muda de nicho para nicho, e também na indústria deve ter de indústria para indústria, é o que você acabou de falar, os processos têm que ser adaptáveis para cada negócio. Para cada negócio. E a agência tu vai pegar né, provavelmente de vários tamanhos também, né? Sim, né? E assim, a gente falava de adaptabilidade, né? Por mais que a ideia seja construir processos replicáveis para a gente não depender de pessoas, né? No sentido de a pessoa sair, a gente ficar refém de conhecimento e tudo mais, o processo ele precisa ser usual, ele precisa fazer sentido para quem está inserido aí dentro do negócio, né? Então, por exemplo, quando a gente foi escolher o nosso sistema de gestão de projetos na Adobe, a gente aplicou um teste no nosso time para saber se eles eram auditivos, visuais ou sinestésicos. E aí, quando veio o resultado que 82% do meu time era visual, a gente foi procurar um sistema de gestão de projetos em que o X fosse visual, em que tivesse Kanban, tivesse Gantt, onde eles pudessem ter a autogerência, inclusive dentro do sistema de gestão. Eu prefiro visualizar assim, eu prefiro visualizar, né, diferente. Então, por mais que o processo não seja construído para o Márcio, não seja construído para a Karine de forma individual e específica, ele precisa, sim, estar alinhado com o melhor desempenho das pessoas. Então, às vezes, a gente está tão procurando receitas prontas que a gente esquece de olhar para o lado usual disso. Meu time adere a isso? Né? Fica fácil a aplicabilidade disso? Eu sempre falo, papel aceita tudo. Posso desenhar aqui o melhor flow possível, posso desenhar o melhor POP possível, né? Procedimento operacional padrão. Cara, posso tirar o melhor mapa mental
mental da minha mente e colocar aqui. Se isso não for aderente ao time da Adobe, não vai rodar. Não vai rodar. Papel até time de futebol, né? Pode ter o Não vai melhor rodar. time e não vai rolar, né? Bem E, isso. e assim, Karine, assim, hoje o que tu vê de novo, assim, né? A gente está falando que sempre é o antigo, né? Mas nesses processos para agências, elas estão preocupadas em entregar melhores resultados ou é só o melhor resultado da agência mesmo? Olha, tu sabe que nisso eu sou até um pouco polêmica, né? Porque muito se fala em sucesso do cliente, e eu sempre falo que o sucesso do cliente ele não pode vir antes do sucesso da agência. O que que eu quero dizer com isso, né? Às vezes a gente acaba abrindo tantas exceções para atender bem um cliente que a gente esquece que a gente tem um negócio e esse negócio ele também precisa ser lucrativo, né? Também precisa ser rentável e tudo mais. Então, eu vejo que muito se despertou para o sucesso do cliente, então construir bons processos, boas jornadas e excelente, maravilhoso. Irã gravou aqui contigo o podcast, né? Precisa, fundamental. Mas eu vejo que maravilhoso, né? Mas eu vejo que começou-se a se despertar nos gestores de agência essa visão de que, cara, eu tenho um negócio, esse negócio precisa fluir bem, então eu não vou sacrificar o sucesso do cliente em prol do meu sucesso, mas o inverso também não vai acontecer. Então, tem-se uma visão muito mais zelosa em sim, tornar tudo mais produtivo, cuidando bem das pessoas, ou seja, criando uma rotina de trabalho saudável para as pessoas que estão no meu time, mas também coerente com aquilo que eu posso entregar para o meu cliente sem prejudicar o meu negócio. Então, está muito essa visão da construção dos processos que eu tenho sentido das empresas que me procuram, das agências que me procuram, é nesse sentido. Como é que eu organizo uma operação saudável para mim e para o meu time, sem que o cliente perca, mas sem que eu também esteja entregando 1.000 e recebendo por 100, sabe? Ou deixando a minha agência aqui, sabe aquelas coisinhas assim de, ai, pizza na sexta-feira à noite porque a gente tem que terminar o projeto? Essas Sim. coisas elas têm caído por terra. A pessoal tem se preocupado em fazer uma construção saudável de segunda a sexta dessa agenda, dessa organização, para que o cliente esteja recebendo em tempo hábil, com qualidade e com foco no resultado, mas que a minha agência também esteja operando de uma forma saudável e tranquila. Legal. E o cliente nesse papel, né? Eu tenho um pouco eu acho que é um pouco, eu acredito que tu também veja isso, né? De estar lá conversando com o cliente e ver que os processos dele também não são bons. Consegue meter um pouquinho ali o bedelho, né? O dedinho ali, olha só, né? Quem sabe, porque o cliente, ele sabe tudo, né? Então, não sei como é que é na indústria, né? Tecnologia hoje é sempre, né? Ainda mais a gente trabalha com empresas muito dinossauras, né? Muito antigas, software antigos, nem SaaS eram ainda. E não, nossos processos são os melhores e tudo mais. Mas sempre, né, o próprio processo comercial, a gente vê processos comerciais ali que eles não são nem para resultados, eles são para fazer relacionamento e era isso, e sai uma venda a cada ano. Mas como é que tu vê isso dentro dos teus clientes? Cara, a gente não se aguenta, né? Tu conhece a Dove, tu sabe que aqui a Eu gente é reta imaginei, no... eu A imaginava, por gente isso que eu é, te perguntei. a gente é muito reta, muito transparente nesse sentido. É claro que a gente também entende o nosso lugar, né? Tem dois perfis de cliente, aquele que está disposto a te ouvir e reconhece que você pode ajudar de alguma forma, e tem o cliente que não está disposto. Tem algumas empresas que às vezes eu me pergunto assim, nossa, como é que eles ganham dinheiro, né? Porque você chega lá e é tudo tão desorganizado, assim, tão bagunçado, mas de alguma forma funciona e tudo bem. Mas aqui na Adobe, Márcio, a gente tem até se posicionado muito como uma agência de negócios. Sim, é isso. Eu ia Porque até no início eu comecei falando desse posicionamento de vocês. Eu achei foi agora, né? Agora vocês mudaram recentemente, né? Para isso, eu achei assim bem parecido com o que a gente fazia para os produtos, para os MVPs ali, né? Então, agência de negócios, porque provavelmente tu vai me dizer aí, né? Já tendo uma bola de cristal aqui para vocês mexerem um pouco nos negócios, é isso?
É porque, assim, é aquilo que eu falei lá atrás, né? Para a gente, uma boa estratégia de marketing, ela resulta em vendas. Então, não tem como a Adobe estar fora de vendas, né? Hoje, um dos nossos principais canais dentro das empresas que a gente atua continua sendo o marketing a ponte principal, mas o comercial tem inserido todos os dias. A gente tem reuniões com os diretores comerciais justamente para que essa estratégia ela esteja alinhada e ajude a empresa a chegar na sua meta comercial, né? Esse é um foco que a gente tem. A missão da Adobe é gerar receita para os nossos clientes através do marketing. Só que quando você está entre vendas, entre marketing, a gente começa a perceber outras áreas da empresa que precisam dar respaldo, dar garantias para essas ações. Então, por exemplo, no caso de indústria, capacidade produtiva, a logística. Então, acabam vindo outros pontos, e não quer dizer que a Adobe entende super disso, somos experts, né, em produção industrial, mas a gente entende que a nossa experiência acaba considerando outros pontos. Então, a gente tenta, não é se intrometer, mas é trazer esses pontos de atenção, do tipo, olha, vamos lançar essa promoção? Vamos. Mas a indústria tem capacidade produtiva para isso? Se a gente trouxer 4.000 leads, 4.000 oportunidades de venda, a indústria consegue atender? Então, a gente acaba percebendo que o marketing ele vai muito além da geração do MQL. A gente vai para outras áreas. Não adianta eu te trazer oportunidades de venda se não existe entrega, ou se a logística vai levar 6 meses. Tudo isso precisa ser previsto pelo marketing. Eu preciso trazer essas considerações aqui na etapa de atração. A gente entende que um bom marketing ele é transparente. Né? Não adianta eu trazer para o Márcio aqui 20 leads e tu dizer assim, cara, eu não consigo atender. Sim. Eu não consigo vender para esses caras. Então, Consegue essa entregar visão o da produto, agência... no caso da Essa indústria. visão justa, e essa visão da agência de negócios, ela vem justamente não pela inferência, a gente não quer inferir no modelo de negócio do nosso cliente, não é isso, mas a gente quer ser um braço estratégico dele. A gente não quer ser vista como uma terceirização do marketing, a gente quer ser vista como um braço estratégico. E braço estratégico em negócios precisa entender de business. Eu, como agência, eu preciso entender o negócio do meu cliente, eu preciso entender de vendas, eu preciso entender de logística. Ainda que de uma maneira superficial em algumas áreas, eu preciso entender o impacto disso dentro das ações que eu estou projetando para dar resultado para ele. Senão é incoerência da minha parte. Né? Isso é uma Senão coisa a muito Adobe... legal isso é uma coisa muito legal que vocês fazem. Né? A gente também vem lá da escola, digamos, da Clint, né? Dá até para chamar, né? Que foi uma escola para muitas agências, né? Que foi um grande diferencial nosso, que eu acho que foi na mesma época que vocês também, ou talvez antes, né? Que nem tu comentou ali que tinha já um acesso bem antes deles terem o hub, né? Que foi a criação ali nós chamamos aqui de BMax, né? Vocês têm o BMore e o deles era o Hanabi, né? E ali eu entendi, né? Porque quando eu desenvolvia startups, eu tinha que entender o que era o negócio da startup, que é um pouco disso que está falando da indústria, só que no meu caso a gente entendia numa dinâmica num dia, na segunda-feira, e na sexta-feira eu tinha que entregar o produto, era uma sprint bem rápida, né? Mas daí com o BIMOR ali já é 30 dias, às vezes dependendo, 60, vai depender da complexidade, mas ele serve, é uma parte de processo, né, que a gente está falando de processo aqui, é uma entrega que a Adobe faz, né, que é fundamental, né, para conhecer o negócio do cliente e te pergunto se vocês hoje abrem mão de um cliente novo de fazer o BIMOR, né? Que isso também foi uma coisa que a gente mudou, né? O cara tem que contratar tudo, a gente tem que entender o negócio dele e tem que estar dentro do nosso processo ali de vendas, tem que casar isso aí também. O Bimora aqui na Adobe ele foi adaptado, sabe, Márcio? A gente entendeu que para algumas coisas ele onerava em tempo. Ele onerava em tempo algumas ações. Então, a gente fracionou ele dentro da estratégia do cliente. Ele acontece em etapas hoje. Mas a gente tem aí um período de 30, 45 dias, depende da maturidade digital do cliente que entra na casa, só de fase de planejamento. Então, e o cliente está ciente disso, né? Aquilo que eu falei, da gente colocar os processos da agência na proposta comercial, o cliente está ciente disso. Porque você vai concordar comigo, não tem como eu ser uma agência de negócios, eu me propor a gerar receita para ti, se eu não tenho uma fase de imersão contigo. Se eu não sei o que tu vende né, com profundidade, se eu não sei qual é a tua cadência comercial, se eu não sei quais são as principais objeções que tu recebe hoje
de quem tu prospecta, se eu não sei de fato quais são os conteúdos ou quais são as abordagens que vão fazer mais sentido para aquela persona, se eu desconheço a tua persona, às vezes a gente Tom fala de de construir a voz da persona. empresa. Justo, então a gente tem sim uma fase de 30 a 45 dias dentro da empresa, que é só para o planejamento estratégico dela. E esse planejamento ele está muito ligado ao posicionamento. Então, um dos processos mais zelosos que a gente tem aqui na Adobe é o onboard do cliente na casa. É ele nos conhecer, conhecer nossa metodologia, conhecer os nossos processos, conhecer como é que a casa funciona, não ensinando para ele como é que vai ser setada a campanha de ADS, não é isso, mas como é que funciona o teu cronograma, quais são as próximas etapas, quem está envolvido nisso aqui, qual é o tempo médio para isso aqui, para a gente não botar carro na frente de boi, sabe? Tipo, cara, não vai funcionar um mês, depois vai dar BO, você vai pedir para a gente retroceder, então vamos seguir a cadência correta, mas também é um tempo importante para o nosso time, para o time operacional mesmo, o redator de inbound, o redator de social, o designer, o analista de mídia, mergulhar no cliente. Porque aí depois essa operação, ela tem fluidez, né? A gente está falando de processos de entregáveis, imersão no cliente na fase de onboard, ela evita um monte de refação depois. Quanto mais o time tem conhecimento do cliente, do modelo de negócio do cliente, menores são as minhas chances de refação depois, porque esse processo imersivo, ele traz clareza. Eu falo muito, né? Eu tenho minhas frases de efeito, ninguém sabe aquilo que não é dito. Não adianta você cobrar do time a melhor execução se ele não conhece teu cliente, se ele nunca teve contato com o teu cliente. Então, é um dos processos que a gente tem mais zelo, tanto o onboard deles nos conhecerem e a gente conhecer ele, como essa fase de planejamento inicial, porque a gente entende que ela é primordial para garantir o resultado futuro. O sucesso do cliente, tá? Karine, obrigado pelo teu tempo, né? Foi incrível falar contigo, a gente poderia ficar falando horas, que nem eu falei para o Irã, né? A gente está começando, eu estou começando esse podcast, videocast, né, do Vendeu Cresceu, né? Quero contar contigo numa próxima oportunidade. Eu falei para o Irã ontem, Irã, foi o episódio 1 foi para o ar, né? Tu foi sorteado para ser o 1, então daqui a 20 eu vou te chamar de novo, quero fazer o mesmo com a Karine, né? Porque processos e cultura e tudo mais tem muita coisa para colocar para fora, né? O pessoal precisa conhecer essas cabeças aí pensantes, né? Que são fascinantes, né? Então, as tuas ideias, a tua experiência no processo aí foi muito legal, né? Então, queria aí, antes de a gente encerrar, eu queria te dar aí a oportunidade, se tem alguma dica final, alguma mensagem inspiradora, né? Que nem tu falou das frases que tu tem, então aproveita para os nossos ouvintes aí saber aí, de repente, como utilizar processos, fluxos. Bom, quer dizer, uma dica eu já vou dar, né? Então, primeiro, né? Procura lá karinesabino.com. É .com.br ou só .com? .com.br. .com.br, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, desse podcast, para vocês encontrarem, tá? Mas então a primeira dica é procurem lá a mentoria da Karine, se você é uma agência, né? Mas deixando aí para ti, passando a bola para ti, e qual é a dica que tu gostaria de dar, a mensagem final aí? Tá, primeiro te agradecer, né, pelo convite, pode chamar, eu gosto de falar para Dedéu, então, né, a gente fica aqui no bate-papo, podia até umas 4 da tarde aqui, fácil, então, agradeço o convite e já aceitei os próximos, tá, nem sei quando vem, mas já aceitei. O próximo, até vou combinar com o Irã, tá, o próximo vai ser ao vivo, a gente vai encontrar, fazer ao vivo aí. Tá, mas já está aceito o convite, estão fechando a agenda, né? Que é o meu maior BO na vida, minha agenda, mas tá de boa. E assim, falando de dica de processo, Márcio, primeiro ponto, esteja disposto. A gente só consegue novos resultados a partir de mudanças e para fazer mudanças a gente tem que estar disposto. Vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça, vai exigir horas extras, né, do que a gente está acostumado a dedicar, vai exigir jogo de cintura com o time, mas é fundamental se a gente quiser novos resultados. Tem aquela frase, né, ninguém atinge novos resultados com as mesmas ações, é basicamente isso. Então, a gente tem que estar muito disposto, né, eu preciso, quando eu procuro uma alteração de processos, eu tenho que estar disposto ao risco, porque é um risco. Né? Pode dar muito certo, pode levar muito tempo para dar muito certo, então algumas coisas vêm rápidas, outras nem tanto, então
a primeira questão é, cara, esteja disposto, saiba que vai gerar trabalho, vai exigir que você saia da sua zona de conforto. A outra É coisa mindset, né? é mindset. E a outra coisa que eu vejo é ouça seu time. Independente da área, agência ou não agência, vai alterar processo, ouça o seu time, envolva eles nas construções. Grande parte das mudanças que não avançam por falta de engajamento das pessoas é porque a gente não incluiu ela nas construções dessas mudanças. Então, esteja disposto a sair da zona de conforto e ouça o seu time, colha feedbacks, né? Ah, Karen, mas eu já apliquei mudanças, então vai lá e bate na porta do time agora e pergunta se foi bom, se foi ruim. O que eles acham que tem para melhorar? Não, cara, eu ainda não apliquei, então antes de aplicar, pergunte para o time o que ele acha que é necessário alterar. Porque quem está na operação tem muito a contribuir, e às vezes a gente ignora essa voz, acha que processo é algo top-down, e algumas vezes, algumas etapas até pode ser, mas o quanto mais a gente puder construir em várias mãos, a aplicabilidade ela é muito mais saudável e ela é acelerada, o resultado vem mais rápido, porque as pessoas se sentem comprometidas com aquilo que elas constroem. Então, essas duas dicas para mim, para quem está aí pensando em fazer alteração de processo, rever processo, é fundamental. Legal. Muito obrigado novamente pela tua participação. Espero contar contigo num próximo. Tá? E para quem quiser saber mais sobre o Vendeu Cresceu, o link vai estar aqui embaixo e também, como falei ali, os links das redes sociais e do site da Karine. Foi um prazer contar contigo e até a próxima. Imagina. Beijos, conta comigo.